Olá, pessoal. Agora são 19 horas e 36 minutos do dia 19/4 de 2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Tá? A gente comentou agora há pouco, né, no vídeo que foi feito agora há pouco. Aliás, todos os vídeos dessa série, cliquem na playlist Choque de Realidade, tá? Porque aí você vai ver na sequência, na ordem que eles são publicados, todos os vídeos que têm sido feitos entre 2 a 5 por dia, comentando temas nacionais, tá? Os vídeos mais curtos. Vamos falar aqui agora, como eu tinha falado antes, do discurso golpista do Bolsonaro. Eu queria comentar uma resposta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi uma ótima resposta. Né? É importante nesse momento em que a tropa do esgoto fala: eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, né? De maneira selvagem, violenta, anticivilizacional. É importante que pessoas pró-democracia, né, se manifestem, né? Então o Rodrigo Maia falou o seguinte: o óbvio, o que ele falou é o óbvio, né? O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. Então, no mundo inteiro, a gente tem visto, por exemplo, aqui no Brasil a gente está vendo governadores de direita e de esquerda, petistas, do PSDB, do DEM, de PMDB, de todos os partidos, né, aliados para poder combater o coronavírus. Porque é uma ação como se fosse uma época de guerra. Agora, quem é que não se alinha, não liga? É o senhor Jair Bolsonaro e sua tropa bolsolavista. Então ele já começa com a constatação muito lúcida, né? Então agora aí ele fala o seguinte, outra constatação óbvia. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. É importante falar isso aí, tá? E é importante falar isso aí no momento que a gente está diante de um grupo, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque nós estamos é uma situação diferente de outros países, tá? Se a gente olhar, por exemplo, a ruptura com a democracia que teve na Venezuela e outra que teve na Turquia, e outra também na Hungria, né? Isso é progressivo. Então, é por cooptação, não é por questões de golpe violento, porque nós vivemos numa época de tirania sutil. Só que no Brasil, e até numa época em que nós temos essa questão agora da Covid, e nesta época, mesmo essas autocracias sutis, são tiranias sutis, ou seja, elas são tiranias, mas menos violentas do que aquelas do tempo de Stalin, do tempo do Hitler, óbvio. Porque é um outro ambiente. Então não é assim, a violência não, é muito difícil a violência rolar solta do mesmo jeito, porque tem câmera por tudo que é lado. Então essas tiranias vão ficando mais sutis, embora exista a repressão, né? Existe o aparelhamento estatal, tudo isso aí, né? Só que então isso gera uma sutileza. Então a gente não fala de redução de base de 500 reduz para 100, não, de 500 reduz para 400, para 350. E aí as bases se reduzem e sai de uma democracia para uma tirania sutil. Mas mesmo as tiranias sutis, por exemplo, a Hungria deu poderes totais ao Orbán, então ela se tornou mais autocrática, mas foi junto com o Congresso, que ele já tinha diminuído, ele diminuiu o tamanho do Congresso. Ele tinha diminuído o número de parlamentares pela metade, então ele reduziu a base. Se ele reduziu a base, ele ficou com mais poder e aproveitou para reduzir, ficou com mais poder e aproveitou agora para obter mais poder aproveitando-se da epidemia. Mas no geral, todas essas autocracias, elas ainda têm o medo de deixar uma pandemia tomar conta do país. Então, até autocracias fazem planos para conter a pandemia. Então, países de direita, países de esquerda, autocracias e democracias ao redor do mundo estão combatendo o Covid. À exceção, né, de um governo que é o governo do Bolsonaro, que não faz nada para combater o Covid e aproveita-se do fato de outros estarem trabalhando para gerar o caos. E isso, então, gera um problema muito mais complicado, né? Primeiro, eu tinha feito um comentário aqui, deixa eu até lembrar aqui exatamente o que eu postei, né? Que foi o seguinte, né? Muito bem, deixa eu ver aqui.
Um comentário que eu tinha feito, eu preciso lembrar aqui que eu comentei. Aqui, tá. Ah, tá bom, aqui. O comentário é o seguinte: se este fosse apenas um governo de culto à personalidade, muito provavelmente teria um plano para combater o Covid. Mas além do culto à personalidade, existe também o culto político. É isso que é importante ver o que é de diferente aqui, o culto político. E é este que dá o tom. Por isso eles não podem apresentar plano, só podem buscar o caos. Então é isso que nós temos aqui no Brasil. Enquanto as pessoas estão trabalhando, né, na luta assim, para combater a pandemia, para evitar que a pandemia se prolifere, nós temos um grupo que é um grupo ligado ao presidente e que dá o norte do governo, que são os bolsolavistas, que só querem a ruptura. Então, esse é o detalhe. Então, isso está gerando um trabalho dobrado. As pessoas têm que manter a democracia, enquanto que fazer uma luta contra o Covid, enquanto tem que manter a democracia. Porque enquanto esses caras começam a olhar, eles ficam falando assim, ó, olha que legal, esses caras estão confusos, né? Na pandemia, né, esse pessoal, eles estão confusos, olha só que divertido, porra, do caralho, hein? Putz, esses caras estão... E se tiver um maior número de mortes, vão ficar mais confusos ainda. Esse é o pensamento dos bolsolavistas, olha como é que eles pensam. Este é o melhor momento para a gente tentar uma ruptura. Então, quanto mais... Observe que, presta atenção, quanto mais a questão da epidemia vai ampliando, os números de mortos vão aumentando, eles não fazem plano nenhum e fica só enchendo o saco de quem faz. Porque eles agem igual um grupo terrorista. Não é apenas um culto à personalidade. Se fosse só um culto à personalidade, a gente estaria falando de um governo como se fosse o de Nicolás Maduro, numa autocracia. Ou do Donald Trump, que é numa democracia. É culto à personalidade. Não é só isso. É um culto político. E esse culto político, que é o bolsolavismo, ele tem cargos na base. E, então, além disso, isto gera um nível de discurso, um nível de fanatismo que só tem paralelo em grupos terroristas. Eles só querem obstruir. Então, a oportunidade, a pandemia está se tornando uma oportunidade para eles. É o alerta que eu fiz há mais de 3 ou 4 semanas. Eu falei, gente, prestem atenção no caos que vai acontecer na saúde. As pessoas vão ficar confusas. E ao ficarem confusas, esses bolsolavistas vão tentar aproveitar para buscar ruptura civilizacional. Porque é assim que eles fariam. E o Estado Islâmico também faria isto. Se tivesse com uma ação orientada a poder aqui. Tá certo que o Estado Islâmico orientou os seus combatentes a saírem da Europa. Tá? Ele até fez isto. Agora, nesta época, se eles estivessem com uma ação de poder, eles iriam aproveitar a pandemia para poder gerar mais caos. Então, esse é o detalhe. Então, é preciso lidar com a ameaça autoritária contra a democracia, que vem mais do que apenas de um culto à personalidade, mas vem de um culto político que é antissocial. Então, eles vão aproveitar toda e qualquer oportunidade de confusão que os outros tiverem para tentar, então, passar o rodo nessa democracia. Por quê? Porque os principais ativadores de discursos desse pessoal estão nos Estados Unidos. Não estão no Brasil. Então, se aqui vier um caos, virar até um genocídio, por exemplo, eles não sofrem nada. Então eles podem ficar o tempo todo. Cadê? Vai derrubar o establishment? Vai derrubar o estamento burocrático? Cadê? E podem ficar fazendo isso o tempo todo, né? E se acontecer um caos, eles podem ficar sem o poder, mas estão fora do Brasil. Olha que coisa macabra, né? Então ele bem lembrou, né? Que isto aí que está acontecendo, né, é de uma desumanidade. Então, o Rodrigo Maia aponta aqui muito bem, né? Que a gente precisa de ordem, de disciplina democrática e solidariedade com o próximo. Mas essas pessoas desse culto bolsolavista, eles só têm empatia por quem é daquele grupelho deles, de 50 mil pessoas. Eles seguem a lógica da dispensa pela existência. A vida de quem está fora do grupo não importa. E essas pessoas receberam cargos de um governo. Era isso que tinha que ser. No momento em que eles fizeram o primeiro linchamento em 10 de janeiro,
de 2019, não, 17 de janeiro. No momento que eles fizeram isso, era preciso ter tirado, por pressão, esses ministros olavistas. Mas não, foi deixando, vamos deixar, vamos rir. Ó, que resultado tá aí, ó. Agora, vai por tudo ou nada, né? Vai ter caos. Grande chance de ter um caos com muita violência. Aí, o Rodrigo Maia lembra que defender a ditadura é estimular a desordem, é flertar com o caos, né? Ele lembra, e aqui que ele aponta muito bem. São, ao todo, 2.462 mortes registradas no Brasil. Pregar uma ruptura democrática diante dessas mortes é uma crueldade imperdoável com as famílias das vítimas e um desprezo com doentes e desempregados. Não temos tempo a perder com retóricas golpistas. É urgente continuar ajudando os mais pobres, os que estão doentes esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os empregos. Não há caminho fora da democracia. Isso, não há caminho para os setores civilizados neste momento fora da democracia, porque fazer uma ruptura com a democracia neste momento é muito perigoso, né? Agora, sempre é. Né? Eu sempre defendo a manutenção da democracia. Sempre é mais arriscado ir para uma autocracia. Sempre vai ser mais arriscado. Quem vem com esse papo? Ah, precisamos fazer ruptura, precisamos derrubar Congresso, precisamos derrubar STF. Não, isso aí a gente topa tudo, que vai levar a um Estado que será pior para as pessoas, em média, vai censurar, vai omitir informação e vai ligar menos para as pessoas. Tá? Especialmente se há um culto destrutivo em uma base. Nessa situação, essas pessoas não precisam se importar com ninguém. E é muito arriscado. Então, olha só, né, o que a gente tem, então, uma situação muito crítica nesse momento, porque a pandemia, prestem muita atenção, o momento de caos, né, e bem lembrou o Rodrigo Maia, a gente está lutando, então, né, contra a Covid e também, né, contra a ameaça autocrática que vem desses caras que querem se aproveitar do caos na saúde gerado pelo Covid. Então as pessoas estão confusas, vão ficar tensas, ansiosas, com medo, vão ficar revoltadas ao ver seus parentes morrerem, vão ficar revoltadas ao não estar as mortes ampliando, tá? Quando o caos na saúde vier, né? É o momento que essas pessoas vão se aproveitar para buscar a ruptura, porque eles não se importam com as vidas fora do grupo. Esse estilo de obtenção de poder autocrático é um dos mais sujos que tem. A turma topa tudo. Então é importante se manifestar contra isso. Mas se manifestar, mas não com brincadeira. Não chamando o presidente de doidinho. Isso aí, não. Isso é falta até de respeito com as vítimas desse tipo de gente. É preciso botar dedo na cara. O Maia, ele usou um tom adequado, não foi paternalista e tem que parar com esse negócio. Ai, o presidente usou um tom inadequado. Não, ele usou o tom que ele tem que usar. O objetivo dele é ruptura democrática. É esse que é o objetivo. Essa desgraça aqui tá mal passada. Ai, enfim, coisas do isolamento. Então é isso aí que tem que tomar muito cuidado, gente, tá? O tom tem que ser de dedo na cara e não aceitar. Isso não pode. Se ficar aceitando que isso aí escale é um convite à tragédia, tá? Tudo bem, gente? Muito boa mensagem do Rodrigo Maia, viu? Espero que tenha mais da classe política nesse sentido, tá? Valeu, gente. Um abraço. Cadê aqui? Onde está?